Sabe, geralmente, quando a gente pensa em aumentar nossa própria produtividade, a primeira imagem que vem à cabeça é meio que a de uma máquina perfeita, né? Sim, aquela coisa perfeitamente lubrificada. Exato. A gente imagina aquelas engrenagens mentais girando em sincronia, calendários super coloridos, tudo otimizado e aquele ritmo industrial implacável de ir riscando as tarefas da lista. Mas, bom, ok, vamos desvendar isso, porque essa visão puramente mecânica do tempo é, paradoxalmente, a engrenagem central que está quebrando a gente por dentro. Com certeza, é uma ironia brutal. Pois é. Hoje a nossa investigação mergulha a fundo numa apresentação bem densa chamada Produtividade Pessoal e Pesquisa. Ela foi elaborada pelo professor Marcus Brauer em 20 de abril de 2026. E a nossa missão aqui é muito clara, a gente quer decodificar essa produtividade moderna. Tipo, entender como navegar por isso sem enlouquecer, né? Isso. Queremos entender a mecânica por trás dessas teorias e métodos atuais, sem cair na armadilha do esgotamento. E o ponto de partida dessa análise, como você disse, é irônico. A gente vive na era com a maior abundância de ferramentas, tipo aplicativos e métodos de produtividade de toda a história humana. E, no entanto, as taxas de adoecimento pelo trabalho nunca foram tão altas. Essa contradição é basicamente o coração do problema. Tem uma premissa meio invisível aí de que a falha está sempre no indivíduo, sabe? Tipo a pessoa que não soube usar o aplicativo direito. Exatamente. Quando, na verdade, a própria estrutura de como a gente encara o trabalho é que mudou. O conceito do filósofo Byung-Chul Han sobre a sociedade do cansaço ilustra perfeitamente essa transição letal. Historicamente, a gente operava no que o Michel Foucault chamava de sociedade disciplinar. Que era o mundo das fábricas, dos hospitais, certo? Isso, onde o poder era exercido pela negatividade. O motor social era o dever, aquela coerção externa, o limite que era imposto por um chefe. A regra de ouro era o não ter o direito de fazer algo. A imagem clássica do feitor com um chicote, né, ditando o ritmo ali da linha de montagem. O limite era físico, espacial. O turno acabava, o operário ia para casa. Pois é, mas a mudança dramática agora do século XXI foi a transição para a sociedade do desempenho. A gente trocou os muros cinzentos das fábricas pelas paredes de vidro dos escritórios modernos, pelas academias. E o motor deixou de ser aquela negatividade do não pode. Virou aquela positividade meio tóxica do yes we can. Sim, a ideia de que não tem limites, de que todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Nós somos projetos em constante otimização. E o perigo desse excesso de positividade é que ele gera a autoexploração. Nossa, isso é muito real. Na sociedade do desempenho, o feitor externo desaparece. A coerção passa a vir de dentro. É uma violência sistêmica disfarçada de liberdade, sabe? A pessoa se torna, ao mesmo tempo, o patrão implacável e o escravo exausto. É como se a gente fosse aquele burro puxando a carroça. Mas nós mesmos é que seguramos a cenoura na frente e o chicote atrás. E a gente jura que é completamente livre porque, bom, a mão que bate é a nossa, né? A gente se espanca psicologicamente para andar mais rápido. É uma imagem forte, mas é exatamente isso. Mas olha, isso levanta uma dúvida genuína na minha cabeça. Toda essa positividade, essa cultura de iniciativa, de fazer acontecer, isso teoricamente não deveria ser uma força motriz boa? Principalmente para quem está ouvindo e quer aprender, tipo, avançar numa pesquisa acadêmica ou crescer na carreira. Como um bloqueio paralisante. Quando a cultura diz que nada é impossível, que sucesso depende só do seu esforço individual, qualquer falha vira um pesadelo. Vira culpa sua, né? Total. Qualquer atraso ou até a necessidade biológica de descanso se transforma em munição para uma autoacusação super destrutiva. O indivíduo entra numa verdadeira guerra civil psicológica. Nossa. Não é à toa que o trabalho do Jeffrey Pfeffer, o livro Morrendo por um Salário, mostra com dados como a estrutura corporativa moderna deteriora a saúde física a níveis comparáveis a ser um fumante passivo. Caramba, fumo passivo? E a própria origem etimológica da palavra trabalho já carrega essa sombra. Vem do latim tripalium, que era literalmente um instrumento de tortura de 3 estacas. Que loucura. Então, o burnout não é só o fim de um dia cansativo. O esgotamento moderno é a sensação de ter a alma consumida pela própria ambição. Ter a alma consumida é uma descrição super pesada, mas muito precisa.
Isso joga uma luz completamente diferente sobre aquele mito do profissional heróico, sabe? Aquele que não dorme, né? Aquele colega de pesquisa que se gaba de dormir só 3 horas por noite para fechar um artigo. Mas assim, se a autocobrança violenta e essa positividade tóxica são um caminho garantido para o colapso do sistema, qual é o combustível correto? Então, Boa pergunta. porque as tarefas ainda precisam ser feitas. Os artigos têm que ser publicados, os projetos entregues. Se o chicote interno só destrói a máquina no longo prazo, o que deve mover essas engrenagens mentais? A saída exige inverter uma das equações mais enraizadas na nossa cultura desde que a gente é criança. A visão tradicional diz que o sacrifício e a dor são os pedágios para o sucesso, e que o sucesso, um dia, lá na frente, vai trazer a felicidade. Sofra hoje, estudando horas a fio, sacrifique seus finais de semana e, bom, quando o diploma chegar, aí sim você fica feliz. Exato. Mas o trabalho do Ali Abdaal, que é super estudado como um mestre da produtividade, demonstra com base na psicologia positiva que a matemática é o inverso. A felicidade é que leva ao sucesso. Como assim? O bem-estar não é a recompensa no final da linha de chegada. O bem-estar é o oxigênio que permite que você corra a maratona. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? É um pouco contraintuitivo. A gente está dizendo que basta colocar uma música alegre, dar um sorriso para a tela do computador e a análise de dados super complexa vai se resolver sozinha num passe de mágica? Não, não é bem assim. A abordagem é muito mais neurobiológica e pragmática do que um simples otimismo cego, sabe? O que o Abdaal articula é que o estado emocional positivo amplia a largura de banda cognitiva do cérebro. Ah, entendi. Fica mais fácil processar as coisas. Isso. Quando a gente opera sob estresse crônico, o cérebro entra em modo de sobrevivência. Ele foca só no perigo imediato e isso mata a criatividade e a nossa capacidade de resolver problemas complexos. Sentir-se bem, na verdade, gera energia vital. Faz todo sentido. E o Tony Schwartz complementa muito bem essa mecânica. Ele detalha que a verdadeira produtividade não tem absolutamente nada a ver com gerenciar o tempo, mas sim com gerenciar e renovar a nossa energia em 4 dimensões fundamentais: o corpo, a mente, a emoção e o espírito. É a biologia básica antes da técnica, né? Não adianta ter um aplicativo de gestão de tempo incrível, todo configurado, se o seu córtex pré-frontal está operando com privação de sono pesada. Exatamente. O sono, a nutrição, aqueles momentos de descompressão absoluta. Nada disso é luxo ou tempo perdido que afasta a gente da produtividade. São a manutenção básica. Sim, a manutenção básica daquelas 4 forças do Schwartz. Sem energia vital, qualquer metodologia de trabalho vira só mais um peso nas suas costas. E uma vez que essa fundação está estabelecida, né, e a energia vital está sendo gerenciada a partir desse bem-estar, aí surge o grande dilema da aplicação. Para onde a gente direciona essa energia? E aqui entra uma das distinções mais vitais de todo esse material, que é o abismo entre eficiência e eficácia. Tem uma citação do Peter Drucker que ecoa muito forte aqui. Ele diz: não há nada tão inútil quanto fazer de forma eficiente o que não deve ser feito. Nossa, essa frase é perfeita. A armadilha da eficiência é que ela é extremamente sedutora, porque ela gera uma sensação de movimento constante na gente. Aham. A eficiência é puramente o foco nos processos e nos meios. É a arte de fazer bem as coisas, de minimizar o desperdício de minutos, sabe? Otimizar cada clique no computador. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a gente for desenhar isso mentalmente, a eficiência é dominar a técnica de correr a 100 km por hora numa esteira ergométrica, aperfeiçoando cada movimento, economizando oxigênio. Exato, mas sem sair do lugar. Isso. Mas a eficácia é ter o bom senso de olhar para os lados, sair da esteira e garantir que não estamos correndo a toda velocidade em direção a um precipício. A eficácia pergunta: eu tô na corrida certa? E o que me chama a atenção é que quase todas as nossas ferramentas favoritas atacam só esteira. Pode dar um exemplo? Tipo a técnica Pomodoro, que divide o foco naqueles blocos de 25 minutos, ou a lei de Parkinson, que alerta que o trabalho expande para preencher o tempo, ou até aquele método Ohio, o Only Handle It Once. A mecânica do Ohio é um ótimo exemplo de micro-otimização.
Ao abrir um e-mail, você resolve, delega ou arquiva imediatamente. Você toca nele só uma vez. Isso poupa muito tempo. Sim, isso preserva a energia cognitiva que seria gasta tomando a decisão de adiar a leitura e tendo que reler a mensagem horas depois. É brilhante do ponto de vista de economia de bateria mental. Assim como aquele método GTD, né, o Getting Things Done, do David Allen. Isso mesmo, o GTD funciona tirando aquelas pendências da memória de trabalho do cérebro e colocando num sistema externo confiável. Ele alivia o nosso processador mental, e tudo isso é incrivelmente eficiente. Mas voltando para o paradoxo do Drucker, de que adianta usar o Pomodoro e o Ohio para esvaziar metodicamente uma caixa de entrada lotada de e-mails de projetos que não fazem a menor diferença para o avanço da sua pesquisa ou da sua carreira? A eficácia foca inteiramente nos resultados, em fazer as coisas certas. E o método mais contundente para forçar essa visão é a clássica matriz de Eisenhower. Com certeza. A matriz de Eisenhower força uma ruptura cognitiva bem brutal, porque ela obriga a pessoa a separar friamente o que é urgente do que é importante. E a tragédia moderna é que, na ausência de filtros, o nosso cérebro sempre prioriza o urgente. Aquela notificação vermelha piscando. Exato, e-mail pingando, o colega pedindo algo para ontem, mesmo que o impacto real daquilo seja zero a longo prazo. As coisas verdadeiramente importantes, tipo desenhar uma nova estratégia ou escrever o capítulo central de uma tese, até mesmo cuidar da saúde, essas coisas raramente gritam por atenção imediata. Elas ficam sempre para o famoso quando sobrar tempo. E, spoiler, o tempo nunca sobra. É por isso que o princípio das Big Rocks First, sabe, de colocar as grandes pedras primeiro no pote, faz tanto sentido. Se a gente encher o pote com a areia das urgências cotidianas, aquelas pedras maiores dos nossos objetivos reais nunca vão caber. Perfeito. E a prova matemática dessa simetria vem lá do princípio de Pareto, o famoso 80-20. Em 1895, o economista Vilfredo Pareto observou que 20% das pessoas detinham 80% das riquezas na Itália. E esse desequilíbrio se aplica assustadoramente à produtividade. 20% dos nossos esforços genuínos são responsáveis por 80% dos nossos resultados reais. E se conectarmos isso ao cenário maior da nossa exaustão sistêmica que a gente falou no começo, a imagem que se forma é bem desoladora. É trágico. A gente tem milhares de profissionais e pesquisadores brilhantes vivendo perpetuamente nesse quadrante das urgências. Eles passam das 8 da manhã às 8 da noite apagando incêndios. Usando o Pomodoro super bem, inclusive. Exato. Eles aplicam o GTD e o Pomodoro com uma eficiência invejável para resolver crises que não importam para os objetivos centrais deles. O resultado é que eles chegam ao fim do dia totalmente drenados, sem energia alguma, e nunca tocam naqueles 20% de esforço concentrado que mudariam o ponteiro das vidas deles. É a sensação de correr a maratona diária sem sair do lugar. Mas a dificuldade monstruosa de focar nesses 20% vitais é que isso exige uma coisa muito desconfortável. Exige dizer não para os 80% restantes. E, acima de tudo, abrir mão do perfeccionismo na tomada de decisão. O que leva a gente para a teoria da racionalidade limitada do Herbert Simon. Ah, essa é muito boa. O prêmio Nobel é um soco no estômago do meio acadêmico e corporativo, que é um pessoal que adora dados infinitos. O Simon demonstra que o ser humano opera com uma capacidade cognitiva e um acesso à informação intrinsecamente limitados. Então, aquela ilusão de calcular todas as variáveis para chegar numa decisão perfeita, cara, isso é um fantasma. Não existe decisão perfeita. Existe decisão viável dentro das suas restrições de tempo. Essa busca incessante pela certeza absoluta é exatamente o que gera a paralisia por análise. O esforço cognitivo para passar de 90% de certeza para 100% quase sempre custa muito mais tempo e energia do que o benefício que essa gotinha de informação traria. Fica caro demais. Muito caro. O general americano Colin Powell traduziu essa limitação de um jeito prático muito famoso, que é a regra 40-70. Como funciona? A premissa é simples. Toda decisão deve ser tomada no momento em que você possui entre 40%
e 70% de certeza ou de informação. Se você agir com menos de 40%, você está sendo imprudente. Mas se você esperar até ter mais de 70%, você já esperou tempo demais. A janela de oportunidade passou. Isso, a janela se fechou ou o custo daquela demora corroeu o valor da sua decisão. Mas espera aí, vamos tensionar esse conceito um pouco. A gente está navegando por princípios que se aplicam intensamente à ciência, à pesquisa e a análises de dados bem sensíveis. Como é que um analista, ou um médico, ou um cientista pode se dar ao luxo de tomar uma decisão, de avançar num projeto com só 40% da informação? Isso não seria tipo a institucionalização de um trabalho medíocre? Uma ótima provocação. Mas a regra 40-70 não defende a mediocridade na execução técnica, sabe? Ela foca na clareza do momento de agir. E essa diferença é crucial. Entendi. É sobre quando tomar atitude. Exatamente. No contexto de uma pesquisa, por exemplo, às vezes o pesquisador passa 6 meses extras lendo umas referências bibliográficas super obscuras ou pulindo a metodologia, só pelo medo de enviar logo o artigo para revisão. Aham, enrolando. Sendo que os 80% do valor do trabalho já estão prontos. Esperar aquele refinamento minúsculo, além dos 70% de prontidão, é basicamente um escudo emocional contra a rejeição. Essa regra caminha de mãos dadas com a filosofia do essencialismo do Greg McKeown. Que é excelente também. Segue de forma bem disciplinada o lema menos, porém melhor. O diagrama clássico do McKeown mostra a energia de uma pessoa dividida em 20 direções diferentes, avançando só 1 milímetro em cada uma delas. Enquanto o essencialista escolhe só uma ou duas, né? Isso. Ele ignora o resto com base nessa racionalidade limitada e avança quilômetros de profundidade naquilo que escolheu. Bom, essa explicação resolve o gargalo da decisão. Mas digamos então que a pessoa internalizou tudo isso. Identificou lá seus 20% cruciais do Pareto, aceitou o momento de agir através da regra 40-70 e agora está operando como um essencialista, focada na eficácia. O caminho teórico está todo livre. E aí? E ainda assim a pessoa senta na frente do computador, encara o documento em branco e simplesmente trava. A gente abre agora a caixa de Pandora do comportamento humano, que é a resistência, a procrastinação e a própria anatomia da preguiça. E a perspectiva que o material traz sobre isso é super desconfortável. Começando pelo trabalho do Francisco Fauss no livro A Preguiça. Nossa, a genialidade do Fauss é destruir aquele estereótipo caricato do preguiçoso, sabe? A gente pensa no preguiçoso como alguém atirado no sofá, dormindo no meio da tarde. Mas ele define a preguiça como uma resistência ao esforço e ao sacrifício. Uma repulsa à dor, basicamente. É uma força magnética que puxa a gente para a vantagem cômoda, bem longe do desconforto do dever. E o elemento mais subversivo do livro é quando ele revela as chamadas máscaras da preguiça. Isso é incrível. O Fauss argumenta que a preguiça raramente se mostra nua. Ela adota disfarces respeitáveis, tipo a máscara da atividade ou a máscara da ordem. Olha, quando eu li essa parte das máscaras foi uma epifania meio violenta para mim. O Fauss diz que é muito comum encontrar pessoas extremamente agitadas e ocupadas no meio dos preguiçosos. Então, sabe aquele comportamento clássico de parar tudo antes de começar a escrever o texto mais importante do ano e começar a arrumar a mesa obsessivamente? Alinhar os lápis, né? Isso, alinhar os lápis por tamanho, esvaziar a lixeira do computador, classificar e-mail velho. Nada disso é ser metódico ou organizado de verdade. É usar a máscara da ordem para esconder a preguiça monumental de encarar o trabalho intelectual árduo que realmente moveria o ponteiro. A pessoa limpa a mesa inteira, só para evitar o sacrifício cognitivo de pensar. Exato. E isso levanta uma questão importantíssima sobre como a gente avalia o nosso próprio mérito. A cultura de hoje condicionou a gente a valorizar essa agitação frenética como se fosse sinônimo de produtividade. Mas a diligência verdadeira, aquela que enfrenta de frente os 20% essenciais, ela é muitas vezes monótona. É silenciosa e de fora parece até meio lenta.
Estar em movimento não significa estar indo a lugar nenhum, né? Perfeito. E essa visão filosófica do Fauss ganha uma base da neurociência bem robusta com os estudos do Tim Pychyl sobre a procrastinação. Ele destrói o mito de que a gente procrastina porque não sabe gerenciar o tempo. Ele diz que não tem nada a ver com agenda. Isso, a procrastinação não é um problema de agenda, ela é um problema de regulação emocional. E como funciona essa mecânica emocional? Porque a mente prefere aquela distração banal, tipo rolar o feed de uma rede social, ao invés do projeto principal. É nossa amígdala cerebral. Ela processa as ameaças. Então ela encara a emoção negativa gerada por uma tarefa difícil, tipo tédio, frustração, medo de falhar ou incerteza, da mesma forma que ela encara um predador. O cérebro quer aliviar esse estresse emocional na mesma hora. Ah, a procrastinação é o botão de pânico, o alívio rápido. Exatamente. Você abre o aplicativo de mensagens, sente um alívio momentâneo da ansiedade e adia a tarefa. E a ironia dolorosa aí é que o estresse de ter evitado a tarefa acaba sendo infinitamente maior do que a fricção inicial de só começar logo. É essa fuga do desconforto que paralisa a gente, não a falta de ferramentas de produtividade. Incrível o percurso que a gente fez aqui, sério. Nós partíamos da desconstrução de uma armadilha cultural super perigosa, a sociedade do desempenho, que transformou a gente em algozes de nós mesmos, extraindo produtividade às custas da nossa sanidade. Em seguida, a gente viu que a engenharia do sucesso sustentável requer um combustível de alta qualidade, né? Que a felicidade e a gestão das nossas energias vêm antes da performance. Sim, é a base. Depois, separamos cirurgicamente o simples ato de ser eficiente naquela estrela corporativa do desafio real de ser eficaz, focando a energia nos 20% que importam. E, por fim, a gente arrancou as máscaras que o nosso cérebro usa para evitar o desconforto, seja pelo perfeccionismo ou pela falsa organização. E diante de toda essa desconstrução vasta, tem uma última peça no tabuleiro que a gente precisa observar. Suponha que as pessoas absorvam todos esses princípios. Elas começam a aplicar a eficácia implacável com base no essencialismo, eliminam a autossabotagem e param de procrastinar emocionalmente. O sonho, né? O resultado matemático disso é que a pessoa vai passar a dominar o trabalho dela em muito menos tempo. Ela vai resgatar um volume substancial de horas na semana dela. Mas o verdadeiro teste do nosso tempo não é o domínio da técnica que liberta essas horas. É a escolha que a gente vai fazer logo a seguir. O que a gente faz com o tempo que sobrou. Exatamente. Diante de todo esse tempo livre recuperado com tanto esforço, a gente vai ter a sabedoria de direcionar isso para a vida real, nutrindo nossas famílias, o ócio criativo e a verdadeira felicidade que gera o bem-estar? Ou a gente vai cair de novo na sedução letal da sociedade do desempenho, que vai tentar convencer a gente a preencher essas preciosas horas vagas com ainda mais metas, projetos e autoexploração. É o grande desafio final sobre o propósito do nosso tempo. Essa pergunta redefine completamente tudo que a gente discute hoje. Ela força a gente a lembrar que o ato de gerenciar o tempo não deve ser uma corrida cega para fazer mais e mais coisas antes de morrer, mas sim uma arquitetura intencional para garantir que estamos construindo uma vida que faça sentido. Olha, uma investigação realmente profunda que expôs as raízes do que significa trabalhar no mundo de hoje. Com certeza. A quem está acompanhando a gente e absorvendo essas ideias agora, o grande convite é dar um passo atrás. Avaliar a direção da sua corrida e, talvez, só talvez, soltar um pouco aquele chicote invisível que a gente carrega na mão. Um excelente momento de reflexão para todos. Muito obrigado pela companhia e nos encontramos na nossa próxima incursão pelos fundamentos do conhecimento.